Olá, Divina Deusa! Seja bem-vinda à Jornada da Lua! Uau, tô muito feliz, tão feliz quanto você, acredito, por estar fazendo essa jornada de reconexão com o seu feminino. Eu tô feliz porque eu venho sonhando com esse curso há um tempo. Confesso pra você que desde o início do ano 2020 que eu tô gravando, eu venho pulsando, sonhando, até falando para as minhas alunas da Jornada das Divinas da realização desse projeto de reconexão da mulher com seu útero, com o seu ciclo, trazendo consciência para isso. E hoje, Lua Magnética Vermelha dos 15, você que segue os 15, a lei do tempo, hoje iniciando um propósito, uma onda encantada com o poder da Lua. E a lua lá no céu está crescente. Eu tô começando então a gravar esse material que venho pulsando aqui no coração para passar para vocês. Eu tô muito feliz porque sinto cada vez mais forte esse chamado de conscientizar mais e mais mulheres a respeito do seu corpo, mulher, do seu útero, do seu sangue, do seu ciclo e assim te empoderar de fato, mulher. Esse é o verdadeiro empoderamento, assim eu vejo. Né? Muito fala-se em empoderamento. E esse empoderamento não tem nada a ver com rivalizar com o masculino e contra as propostas do masculino. Não, esse é um feminismo que a gente viveu no século passado, tá? Agora a gente está vivendo um feminismo aqui mais espiritual, uma reconexão de algo que foi perdido. E sim, minha irmã, foi perdido. Foi perdida essa consciência do corpo mulher, foi perdida essa consciência do ciclo, da lua, do sangue e de como podemos nos tornar mulheres mais potentes com essa reconexão. E é isso que essa jornada propõe para você. Uma reconexão consciente. Aqui então eu vou trazer para você ferramentas energéticas, alguns conteúdos que vão despertar sua consciência, vão trazer novos entendimentos a respeito do seu corpo, do seu ciclo, algumas tarefas, exercícios, propostas para que você possa estar cada vez mais íntima do seu corpo, mulher. E você, mulher, que não tem o seu útero por algum motivo, ou você que está no climatério ou menopausa, você também está super convidada a viver essa jornada aqui comigo de reconexão, claro, porque o útero, ele não é um órgão apenas físico, tá? Ele está assim plasmado no seu corpo, ele está aí também de forma energética e você vai poder se sintonizar com o ritmo da sua lua interna, mesmo não mais sangrando e mesmo não mais tendo o seu útero físico, ok? Então, sinta-se incluída, sinta-se acolhida, certo, mulher? Bom, por que então que a gente desenvolve tantos problemas emocionais e tantos problemas em relação à nossa ginecologia, em relação à nossa menstruação, em relação ao nosso sangue? O que acontece? Por que acontece isso? Que a gente tem tanto problema, resistência às nossas questões ginecológicas? Vamos começar do princípio? Vamos começar entendendo o que seria o nosso útero? O nosso útero é o nosso cálice sagrado. Nosso útero é o nosso coração. Sim, o útero é o segundo coração da mulher. O útero é um músculo. É um músculo, como a gente tem no corpo. E o nosso útero sente e o nosso útero reage. Na verdade, irmã, o nosso corpo, ele reage a todas as nossas manifestações emocionais. Sabe quando você tá ansiosa, tensa, nervosa? Você não cria uma postura corporal mais ou menos assim? Uma rigidez corporal? Dá uma travada na mandíbula, a respiração fica mais curta, torácica. Quando a gente entra nesse processo do autoconhecimento, a gente vai trazendo a atenção pro corpo, principalmente isso, tá, mulher? Empoderamento, quando eu falar em empoderamento, sempre associa a corpo. É voltar pro corpo, é perceber o corpo, tá? Porque tá tudo aqui, ó, tá tudo dentro desse receptáculo. Então, se eu tenho essas reações corporais no meu corpo diante dessas emoções, o meu útero, ele também reage. O meu útero também compõe esse corpo e reage às minhas emoções. E hoje como é que a gente vive, né? A gente vive dentro de um sistema patriarcal, dominador, competitivo, as mulheres cada vez mais yang, né? Dentro de uma polaridade que não é a dela predominante, uma polaridade mais masculina, as mulheres estão mais masculinas, mas isso, mulher, fez parte
da construção da humanidade, porque justamente as mulheres precisaram se apoderar dessa energia mais masculina para poder ter representatividade, para poder se salvar, se libertar. Porque se a gente olhar para a história lá atrás, não é muito bonito o que a gente viveu quanto mulher. Né? A gente teve diversas quedas aí na história, né? Nós sofremos aí um maior genocídio da história, que foi a Santa Inquisição, né? Não mataram bruxas, né? Mataram mulheres sábias, né? E se a gente olhar ainda hoje, 2020, a gente ainda vê uma luta de mulheres em se reposicionar e buscando por igualdade, a busca por igualdade. E isso foi uma tomada de energia necessária para poder se reposicionar, que senão não seria possível, continuaríamos aí submissas, né, numa energia intóxica. A energia intóxica é essa que não tem proatividade, não tem ação, não tem liderança. Atenção, eu não estou dizendo que a energia yang, ela é maléfica, ela é muito necessária e é necessário que você se apodere com consciência sempre que possível dessa energia yang masculina, solar, ativa, racional, para você poder ter proatividade, para você poder ter liderança na sua vida, mas que você tenha consciência de poder voltar para sua polaridade yin. E a gente volta para nossa polaridade yin quando a gente aceita o nosso corpo mulher, acolhe o nosso corpo mulher e principalmente o nosso ciclo. Então, se a gente vive aí um momento de vida de muito estresse, muita ansiedade, tristeza, mágoa e muito tempo fora da nossa polaridade yin, a gente fica o quê? Exausta, cansada, e aí nós temos diversas dores e desenvolvemos diversas disfunções do nosso corpo mulher, como mioma, candidíase, SOP e outras doenças relacionadas ao nosso feminino. Muitas dessas doenças relacionadas ao nosso feminino, como essas que eu citei, estão também relacionadas a alguns fatores que eu trabalho principalmente em jornada com as mulheres e vou trabalhar aqui com vocês, que é a questão da autoestima, do amor próprio, da autoaceitação, da autoconfiança. Isso é muito importante, mulher, que seja restabelecido e esteja de forma consciente, você construindo esses 3 pilares, autoconfiança, amor próprio e autoaceitação, principalmente. Porque, mulher, como é que você quer que alguém te ame, te aceite, se você não tem isso por você? Se você não nutre isso por você, a conta não fecha. Então, o chamado é exatamente a você se reconectar com esse amor, com essa aceitação, com essa segurança, com essa confiança, porque a partir do momento que você se reconecta com essa força que já está aí dentro, na verdade, se você não vibra em algum desses pilares, é porque você está um pouco distraída, e eu vou te ajudar a relembrar. Você pode estar desenvolvendo, então, algumas dessas disfunções no seu corpo. Né? Então, irmã, se reconectar com o seu corpo mulher, com a sua potencialidade feminina, é principalmente se reconectar com o seu útero e principalmente com as suas emoções, tá? Nós somos emoção. Hoje na Lua Magnética fala exatamente disso, né? A Lua Magnética, a jornada da Lua, por que eu botei esse nome Lua? Porque a Lua é esse satélite natural que regula os ciclos da Terra e regula as águas do planeta. E não só as águas do planeta, a biosfera, como as águas do meu corpo. Nós e o planeta Terra temos a mesma quantidade de água, o mesmo volume de água. Então, se a Lua influencia a maré, essa Lua também influencia a minha maré. E o que seria a minha maré? O meu fluxo emocional, as minhas emoções. A energia criadora e criativa, ela se manifesta dentro do receptáculo corpo humano como emoção. A energia geradora de vida, a energia co-criadora, a energia que move o universo na sua criação, quando ela chega para nós dentro desse receptáculo humano, ela se manifesta como emoção. Não à toa,
a gente está aqui na escola das emoções. Eu costumo dizer isso, que estar encarnado é estar vivendo a escola das emoções, né? Uma grande universidade, já dizia Prem Baba, né? As relações são a universidade da vida, porque na verdade a gente vive dentro da escola das emoções, onde a gente vai sentir raiva, medo, ciúme, inveja, amor, tesão, êxtase e todas essas coisas que compõem o ser humano. E tá tudo bem sentir tudo isso. E tá tudo bem eu validar todas as minhas emoções, sejam elas boas ou não boas. Até porque as não boas, que a gente muito renega, esconde, finge que não tem, elas são essenciais e necessárias para compor a sua totalidade. Eu vou falar sobre isso em um outro vídeo, sobre as suas sombras e como a gente pode integrar ela com consciência. Porque toda vez que você tenta esconder a sua sombra e fingir que não existe, você também está tendo um gasto energético com isso. Não é melhor aceitar? Não é melhor compor? Não é melhor trazer consciência para isso? Pois é. Então, se somos esse receptáculo de emoções e vivemos essas emoções, como que você vibra isso no seu corpo? Com que frequência? Qual é a frequência dessas emoções no seu corpo? Você sabe que as emoções, elas vibram em frequência. Sabe que tudo é energia? Você entende que tudo é energia? Que tudo está vibrando numa determinada frequência que nos dá a materialidade? Você consegue perceber isso? Que somos energia, esse campo vibracional? Que dentro da matéria existe o átomo, os elétrons, os nêutrons que estão vibrando. E aí cria toda a barulhinha, que cria toda essa materialidade. Então tudo isso aqui, ó, esse corpo, essa mesa, esse celular, o meu gato aqui, a parede, tudo é energia vibrando. E as nossas emoções também são energia. Então o amor, ele vibra numa frequência, a paz vibra numa frequência, a alegria, o êxtase, a gratidão vibra numa frequência, a paz vibra numa frequência, a inveja vibra numa frequência, a culpa numa outra frequência. Ó, tô até baixando, ó. O medo, a raiva, eles são escalas vibratórias. As emoções a gente pode dividir em escalas vibratórias. Eu vou deixar uma imagem com vocês aqui anexo a essa aula para vocês visualizarem como que são as escalas em hertz das nossas emoções. E também eu vou deixar um outro vídeo aqui para vocês, uma outra informação a respeito de um experimento feito pelo Dr. Emoto. Você já deve saber disso, se não, vou contar para vocês. O Dr. Emoto fez um experimento a respeito da partícula da água. Como que as partículas da água também se relacionam com as vibrações e assim com as emoções. Sabe que a água, ela é muito boa de memória. Você pode programar uma água, sabia? Quando você for tomar um chá, uma água, você pode programar, você pode falar algumas palavrinhas de poder aqui, isso é magia com a vida. Amor, prosperidade, Deus, cura, harmonia, paz. Antes de tomar, você pode falar verbal ou pode intencionar, tá? Porque a água, ela tem memória, ela capta a memória do ambiente. Por isso, atenção, ó, abrindo um parênteses aqui, atenção onde você deixa o seu copo de água, por exemplo, no seu trabalho. Se você trabalha em ambientes densos, como delegacia, hospital, lugares com frequência baixa, não tome essa água se ela estiver destampada, porque a água tá, ó, ela tá também sugando a energia do ambiente. Do lado da cama também, se você tem costume de botar o teu copo de água do lado da cama, bota um pirizinho em cima, que a gente não sabe o que vem visitar a gente de madrugada, tá bom? Conselho de bruxinha aqui pra vocês. Voltando ao Dr. Emoto. Então ele fez um experimento. Então usou recipientes com água e começou a projetar palavras de alta vibração e palavras de baixa vibração em cada um desses recipientes e depois colocou um microscópio para ver as partículas da água, como a água estava correspondendo a isso. A água de palavras positivas e alta frequência estava criando geometrias sagradas, lindas, flores. A de baixa frequência, a água chegou a ficar fétida, podre, com estrutura molecular toda distorcida. Isso é real, tá? Eu fiz um experimento aqui em casa com a minha filha no arroz. Você pode fazer em casa com seus filhos também. Eu botei um pote de arroz cozido, 3 potinhos. E aí eu botei uma etiqueta na frente assim, palavras de amor,
neutro e palavras de baixa frequência. E aí eu e a minha filha abria o pote de arroz e falava palavras de alta frequência, fechava, do neutro eu não mexi, e a de baixa frequência a gente falava assim, eu te odeio, você é feio, várias palavras assim de baixa frequência a gente fechava. Fizemos isso por 15 dias, a gente deixou os potinhos. Acho que foi menos até. Gente, o arroz das palavras de baixa frequência ficou amarelo, azedou, foi o primeiro que apodreceu e ficou a coisa mais horrorosa do mundo. Por que que eu tô falando tudo isso pra você? Porque você é água. Não falei pra você que nós temos a mesma composição, que o planeta é de água? Então, se você é uma pessoa que vibra culpa, raiva, inveja, rejeição, desamor, não aceitação, principalmente contra você mesmo, você vai desenvolver doença. Você vai desenvolver alguma disfunção do seu corpo. Porque se alguma doença apareceu no seu corpo físico, é uma representação de que isso já está vindo de um outro campo muito mais sutil, que é o seu corpo emocional, vibracional, elétrico, etérico. E aí, chegou no corpo, é o alerta vermelho. Falou, ei, pim, 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 olha aqui, tem alguma coisa acontecendo. O que está acontecendo? E dentro do corpo mulher, o nosso útero é o primeiro que mostra. O nosso útero, ele é tão inteligente, ele é tão fenomenal, ele é tão incrível, que ele vai logo apontar para você o que está acontecendo. Durante a jornada eu vou te falar sobre algumas disfunções e como ela está relacionada com o nosso processo emocional, certo? Atenção então, você que não tem o útero, que você teve que tirar o seu útero de alguma forma, fez uma esterectomia e teve que retirar o seu útero, tá? É muito importante você abrir aí uma investigação do porquê que isso aconteceu. Abrir um histórico aí do emocional, da relação familiar, hereditária, relação com a mãe, né, com as avós, para entender o motivo de você ter tirado esse útero. Porque se você não tem mais o útero físico, esse alerta que seria dado primeiramente pelo seu útero, por meio de uma candidíase, por meio de um SOP, por meio de uma endometriose, uma cólica, ele vai ser apresentado em outro órgão do seu corpo, só que não é tão imediato quanto o útero. Ele vai levar um pouco mais de tempo, mas sim vai ser reverberado em outro órgão do seu corpo. Então, um chamado para você, mulher, é se atentar às suas emoções, se atentar a esse histórico que te levou à retirada desse útero, abrir uma investigação e um processo de cura emocional para que você não desenvolva uma doença relacionada a algum outro órgão, certo? Então, irmã, quando a gente fala de empoderamento pelo corpo e reconexão ao ciclo, primeiramente a gente tem que se reconectar às nossas emoções. Nós somos esse receptáculo de emoção porque nós geramos vida. Lembra que eu falei para vocês que a energia criadora criativa se manifesta no corpo humano como emoção? Então nós mulheres somos sim mais emocionais. Nós temos mais emoção porque nós temos dentro de nós mais energia criadora e criativa, mais energia vital. Nós temos esse vórtice aqui, ó, aberto para canalizar, para receber, para sintonizar com a energia mãe criadora. Não à toa, na nossa ancestralidade, né, em culturas bastante antigas, as mulheres eram reverenciadas como deusas, porque aquelas que geravam vida tinham todo esse reconhecimento de ser a matriz da vida. E aí veio toda essa consciência patriarcal que a gente vive há 5.000 anos e derrubou, queimou, aniquilou tudo que era relacionado à grande deusa, à mãe. E as mulheres então tiveram uma grande queda. Só que agora, minha irmã, a gente pode relembrar tudo isso e ninguém mais vai pra fogueira não. Por isso que eu tô fazendo essa jornada aqui pra relembrar você. Relembrar que tá tudo bem você estar mulher, tudo bem você se conectar com o teu corpo, tudo bem você sentir, tudo bem você ser esse receptáculo emocional, tudo bem você sentir todas as emoções que você sinta e validar cada uma delas e acolher principalmente cada uma delas. Essa é a energia feminina que está sendo restabelecida e essa consciência feminina que precisa ser restabelecida, que é a do acolhimento. Não julgamento, não competição e não culpa e menos vitimização, viu, mulher?
Sai desse arquétipo, porque a mulher da nova era, a mulher sacerdotisa, a mulher desperta, ela se acolhe. Ela valida suas emoções, sejam elas positivas ou não positivas. E ela consegue ressignificar, amar cada partezinha sua. E isso ela desenvolve autoamor, autoaceitação e autoconfiança. Porque uma mulher que não tem esses 3 pilares, ela vai desenvolver alguma disfunção do seu corpo. E na verdade, o corpo, ele é um ato de amor, né? Ele faz um ato de amor. Ele fala: "Ei, tô chamando aqui porque tem alguma coisa errada no teu emocional. Eu tô chamando aqui para você sanar algo muito mais sutil." Então, antes da gente entrar com a medicina tradicional, que eu não desvalido, vamos fazer uma investigação do seu comportamento emocional para que você possa se empoderar por completo. Porque a partir do momento que você também retoma isso, se acolhe, começa a desenvolver o seu processo de autoamor, autoaceitação, amor próprio, você é convidado então a se reconectar com o teu útero. E se reconectar com o seu útero, olha, são 2 caminhos. Se reconectar com o teu útero, com o teu ciclo, com o teu sangue, também te leva para o amor próprio, também te leva para a autoaceitação, também te leva para esse poder que existe dentro de você. Porque a partir do momento que você se reconecta com o seu ciclo, a sua lua, o seu caldeirão de forma consciente, irmã, você abre como se fosse um grande portal de força intuitiva, criadora e criativa que está aí latente dentro do seu corpo. Você se torna uma mulher muito mais poderosa, uma mulher mais dona de si. Uma mulher consciente do seu ciclo, do seu sangue, do seu ritmo interno é uma mulher poderosa, é uma mulher empoderada. É uma mulher que diz não para o patriarcado, que diz para ela que ela precisa tomar pílula ou precisa colocar um dispositivo intrauterino porque ela não sabe do seu ciclo. Na verdade, mana, você sabe do teu ciclo, você só não está conectada a ele. Então essa jornada da lua vai te dar essa conexão, essa consciência de você com o seu útero, o seu ciclo e a sua potência criadora aqui, ó, para você se tornar mais intuitiva, mais potente e viver o seu ciclo com consciência, com mais aceitação, com mais amor. O que acontece hoje? As mulheres têm nojo de menstruar, as mulheres têm muita cólica, né? As mulheres olham para a menstruação e acham que é a fase mais terrível do mês. Ai, meu Deus, que saco, vou menstruar. Ai, que nojo do meu sangue. Isso tudo foi plantado na gente, pra gente cada vez mais se desintonizar, se desconectar dessa força feminina, porque isso não interessa pro patriarcado. O patriarcado não se interessa em mulheres potentes e donas de si. E minha irmã, o verdadeiro empoderamento é uma mulher que se reconecta com a sua força, com o seu ciclo, com o seu corpo de forma autônoma, independente, consciente e amorosa. E assim ela se torna uma mulher muito poderosa, muito intuitiva, muito mais criativa. Criativa. Mulheres que chegam para mim e reclamam de baixa libido e falta de criatividade, primeira pergunta que eu faço é: você toma pílula? Elas sempre respondem sim. E isso é uma grande violência, minha deusa. Você mascarar um ritmo tão potente que existe dentro do teu corpo e que pode te potencializar. Então saiba que o seu útero é a sua saúde feminina, é a sua potência feminina, é o seu verdadeiro empoderamento e também é a chave do seu amor próprio, da sua autoaceitação e autoconfiança. Quando você se reconecta de forma consciente com seu cálice sagrado, com as suas emoções de forma consciente, acolhendo cada uma delas, você desenvolve um amor tão grande pelo teu corpo, pelo teu ser, pela tua vida, que aí, amiga, você se torna até muito mais bonita, muito mais magnética, atraente. Eu sei que é isso que você quer, não é? Muda dentro, muda fora. Não adianta você procurar fora aí algo para melhorar, algo que você não está aceitando. É dentro. É limpando dentro que muda fora, limpando essa lente, essa percepção a respeito de você mesma. Certo, deusa? Então vamos juntas, tá dado o start dessa jornada e
Eu espero que você tenha um bom desenvolvimento como mulher e que você amplie a sua consciência de que estar mulher é maravilhoso. É incrível habitar esse corpo. É incrível estar mulher e viver toda essa potencialidade. E uma mulher conectada ao seu ciclo, à sua vagina, à sua ioni, ao seu sangue, ela é muito mais orgástica. Ela é uma mulher que sente muito mais prazer, porque ela sente o prazer em ocupar esse corpo. Vamos juntas. Até a próxima aula.